Feliz Dia dos Namorados. Agora, a gente vai conversar hoje um papo que vai além da neurociência do amor. A gente vai falar sobre o amor, tudo que você sempre quis saber em relação à justiça, à família, à justiça, aos relacionamentos e assim por diante. Para falar mais sobre isso, eu recebo a doutora Ana Paula Gimenez, que é advogada especialista no assunto. Ana, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer conversar com você sobre isso. Bom, esse assunto aqui é importantíssimo, então dá seu like aqui, escreva seu comentário, escreva a sua história, a gente vai ler, vai conversar a respeito, Sim. Principalmente compartilhe, porque o assunto é muito importante. A gente sabe que quando um relacionamento começa, Ana, as pessoas geralmente estão apaixonadas, né? Então, tá tudo maravilhoso. Aí basta o amor acabar e os problemas aparecerem. Quais são os contratos possíveis que a gente pode deixar formalizado para evitar que ninguém saia no prejuízo ou numa situação complicada de um relacionamento que, infelizmente, tenha terminado? O que acontece é que no início das relações, a paixão faz com que as pessoas seguem um pouco para essa a parte jurídica. Ninguém está acostumado a se prevenir nesse sentido, né? Então, o que acaba acontecendo? As pessoas vão se envolvendo e esquecem de conversar sobre o patrimônio, sobre a relação, todos os efeitos jurídicos. E como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso desde o namoro, desde um contrato de namoro que você faz para dizer que você só está namorando, que você não vive uma união estável, assim como você pode fazer uma escritura de união estável ou mesmo um instrumento particular de união estável para dizer que você está em união estável e já escolher um regime de bens. E também a gente tem uma maneira preventiva, que é o pacto antinupcial. Por que a gente precisa do contrato de namoro, né? Todo mundo acha isso bobeira, será que eu preciso mesmo? O que acontece é que a validade do contrato de namoro, ela ainda é muito discutida. Por quê? Porque esse namoro pode virar uma união estável. E aí, mesmo que você tenha um contrato de namoro para falar que você não está em uma união estável, por que é importante isso? Porque a união estável foi equiparada ao casamento. Então, antes as pessoas moravam juntas para testar. Hoje em dia, não. Não Nossa. pode mais. Ô, Ana, Então, por isso que é importante fazer o contrato de sim, namoro, mas deixa eu falar uma entendeu? coisa para você. Na prática, eu imagino que seja uma grande dificuldade, porque Sim. são assuntos que muitas vezes eles batem de frente numa rota de colisão. Por exemplo, às vezes o rapaz está apaixonado, a moça está apaixonada, sei lá, e aí fala: puxa vida, agora que eu acho que a gente está namorando, porque nem sempre as coisas são tão claras assim, Sim. do tipo, olha, você me aceita em namoro, vamos Sim, namorar. sim. Se eu for falar para a pessoa, vamos assinar um contrato de namoro, isso pode representar, afugentar a pessoa que você quer perto de você. Então eu imagino que realmente seja muito desafiador. Mas você aqui falou de três coisas. O regime do casamento, e aí depois a gente vai dissecar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, né, aproveitando aqui o Dia dos Sim. Namorados, existe um contrato de namoro, existe uma outra coisa que chama união estável. Sim. Como é que funcionaria na prática? Duas pessoas estão namorando. Aí como é que elas fazem um contrato de namoro? O que acontece geralmente é em segundos relacionamentos, quando a pessoa já foi casada, já teve um filho, e ela tá namorando e tá começando a dormir mais na casa do namorado, mas ela ainda não quer configurar uma união estável. Então ela faz um contrato de namoro. Por quê? Porque a união estável ela é configurada pela união duradoura, contínua, com o intuito de constituir família, tá? E tem que ser pública, a sociedade tem que ver aquele casal como um casal que vive em união estável. Só que o que acontece? A lei não diz que precisam morar na mesma casa. Então é muito fácil hoje em dia configurar a união estável. E por que as pessoas fazem o contrato de namoro? Para dizer que não estão em união estável. Só que esse contrato vai perder a validade se a união estável passar a existir. E por que a gente tem que regulamentar a união estável? Porque ela foi equiparada ao casamento. Então, o companheiro e o cônjuge, eles têm os mesmos direitos hoje em dia. Direito à herança. Se a pessoa não regulamenta a união estável, ela está no regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, todos os bens conseguidos a título oneroso, eles vão se comunicar.
Por isso que é importante a gente se prevenir, procurar um advogado para regulamentar essas situações, para ver qual você se encaixa, tá? Então não é que o contrato de namoro ele vai te assegurar plenamente que você não vai estar numa união estável. É que no contrato de namoro você pode já escolher algumas cláusulas que, se aquilo virar uma união estável, por exemplo, você vai estar no regime da separação total de bens. Por isso que é bom você fazer com advogado e não o padrão que eles têm até em cartórios, né? Agora sim, Ana, depois de um determinado tempo, todo namoro vira uma relação estável? Eu já ouvi dizer isso, sei lá, 2 anos, 5 anos. Existe um número jurídico para isso? Não tem. Já tem decisões que, por exemplo, 6 meses as pessoas já viviam uma união estável. Hoje em dia, a gente está na era dos relacionamentos líquidos. Então, as pessoas se apaixonam, de repente você vê depois de um mês já estão morando juntas, já estão vivendo uma união estável. Então, não tem tempo mínimo. Anteriormente, eram 5 anos, depois passou a 2 anos e agora a gente não tem mais tempo mínimo. Quer dizer, por isso que é tão importante, de fato, você criar documentos e, principalmente, Exatamente. assistido por um profissional, no caso, um advogado. Você Sim. sabe que eu já escrevi o livro Neurociência do Amor, Sim. falo pelo Brasil e afora, pelo mundo, tem até o livro traduzido, mas a gente fala do ponto de vista neurobiológico. E a gente sabe muito bem, é isso que você falou. Na fase da paixão, os neurohormônios estão lá em cima, tudo tem sentido e às vezes a pessoa se descuida para aspectos que são importantes da vida prática. Sim. Agora me fala uma coisa, né? A gente conversou aqui sobre o namoro, sobre Sim. essa situação que a pessoa às vezes vai ficar sem graça em relação a falar sobre o contrato de namoro, que é diferente da união estável, Sim. que é diferente, no caso, de você escolher o formato do casamento. Quais são as formas jurídicas que um casamento pode ser estruturado? Se você não faz nada pelo Brasil, você já vai para uma comunhão de bens, né? Se você está vivendo numa união estável, e não fez nenhuma escritura e nenhum contrato particular, você está no regime da comunhão parcial de bens, tá? E por que é importante a gente regulamentar essa união estável? Porque quando a gente regulamenta, a gente determina uma data que essa união estável começou. Se a gente não faz isso, e também o regime de bens, né? Se a gente não faz isso, aí aquilo pode retroagir até o começo do namoro, fica tudo muito confuso comprovar qual é o início, e as pessoas muitas vezes acham que elas não vão ter direito a nada porque elas não estão casadas, mas na verdade estão. E tem uma outra coisa também, que é o namoro qualificado. O que que é? São os namorados que moram juntos, mas não vivem em uma união estável. Então eles não têm o principal da união estável, que é a cara da família. Então aconteceu, por exemplo, na primeira decisão que teve no Brasil, foram assim, um namorado foi trabalhar fora do país, o outro acabou ficando com saudades e foi estudar. Eles moraram juntos e nesse meio tempo ele adquiriu um bem. Quando essa união terminou, ela estava pleiteando metade desse bem. Aí foi reconhecido que era só um namoro, que na verdade eles estavam numa situação excepcional, morando provisoriamente juntos, que não era uma união estável. Então, você entende como é importante a gente buscar uma ajuda jurídica nas nossas relações amorosas? Não é que a gente vai deixar de viver, de sentir aquilo, mas não é importante você fazer pelo menos uma consulta para saber quais são os seus direitos, o que aquilo pode trazer de consequência jurídica para você. Porque a briga é quando termina, né? Sim, quando tá tudo maravilhoso, não tem problema. Comunhão parcial de bens, separação total de bens. Sim. São 4 regimes de bens que a gente tem no Brasil. É a comunhão total de bens, que comunicam todos os bens, os anteriores ao casamento e os posteriores, tá? A comunhão parcial de bens, que não se comunicam os bens anteriores ao relacionamento, e se comunicam os bens adquiridos onerosamente posterior ao casamento, exceto, então, doação e herança. Onerosamente você diz que foram comprados com o trabalho. Com o trabalho. Por renda. exemplo, doação e herança não se comunica. Então, se você vive um casamento com a comunhão parcial de bens e você recebeu uma herança, esse dinheiro é exclusivamente só seu. Tá? Aí a gente tem a participação final dos aquestos, que na minha vida jurídica eu vi uma vez, que é um regime muito complicado, e tem a separação de bens. Na separação de bens, a gente tem 2 tipos. A separação obrigatória de bens, que é aquela que a lei exige que
aquele casal case pela separação obrigatória de bens, por exemplo, as pessoas maiores de 70 anos e quem tem algum impedimento legal. Tem um artigo lá da lei, então ainda quem não fez a partilha de bens, dos 16 aos 18 anos, essas pessoas, elas têm que ficar na separação obrigatória de bens, tá? E tem a separação convencional de bens, que é aquela que a gente chama a separação de bens, que as pessoas decidem que o que é meu, o que é teu, e se a gente casar, quando a gente se separar, cada patrimônio é de cada um. Só que tem um porém. A gente pensa, isso acontece no divórcio, tá? O que é meu, o que é teu é teu. Só que quando essas pessoas morrem, o outro tem direito à herança juntamente com os filhos. Por isso que as pessoas precisam também, não só de um planejamento matrimonial, mas de um planejamento sucessório. Porque elas acham que, como elas casaram na separação total de bens, a herança vai ser igual ao divórcio, mas não é. Você falou uma coisa que chamou atenção, eu achei curioso. Então, uma pessoa com mais de 70 anos se casa com uma outra pessoa, obrigatoriamente, pela lei brasileira, vai ser separação total de bens. Sim, Porque separação ela, teoricamente, obrigatória. pela idade, já está mais próxima da morte, então isso poderia, de alguma forma... É isso? É isso. Só que o que acontece? Tem uma súmula do STJ, é a 377, ela diz que se comprovar que alguns bens foram adquiridos com esforço comum, esses bens também vão ser divididos, tá? Quer dizer, um monte de papo interessante aqui. Bom, você não pode É perder. muito complexo. Dá seu like aqui e compartilha, porque esse assunto é muito importante. Olha só, estelionato emocional. Existe isso? O que é o estelionato emocional? Estelionato emocional ficou muito conhecido como o golpista do Tinder, quando usaram suas fotos, doutor Fernando. Nossa senhora, isso foi um problema, e aliás continua sendo, né? Sempre a gente acaba falando aqui, tem um monte de fake, de gente que pega minhas fotos, cria história, engana pessoas, a gente já foi na polícia, na Interpol. Faz com que a pessoa se apaixona, né? É muito então, complicado. Nada mais é do que o crime de estelionato, então é obter uma vantagem ilícita e mantendo alguém em erro mediante fraude, tá? Para conseguir essa vantagem ilícita. O que acontece é que esse crime de estelionato ele é cometido nas relações amorosas, que pode ser tanto o golpista do Tinder, as pessoas que usam suas fotos, assim como um casal de namorado, aquele que vive pedindo dinheiro emprestado para pagar contas, que faz dívidas homéricas e usa do relacionamento para isso. Então, pode ser configurado como um crime, que vai entrar no crime de estelionato, mas também você pode pedir uma reparação civil em relação a isso. Então, danos materiais, que foi o dinheiro que você deu, né, para a pessoa, como os danos morais também. E as pessoas nem sempre acham que elas têm direito. Eu imagino que seja um problema muito grave Sim. e complexo de resolver. Ainda mais que não é só o crime de estelionato, que é um crime contra o patrimônio. A pessoa está destruída emocionalmente, porque ela se apaixonou por alguém que não é exatamente o que ela pensava, né? Agora, Ana, o número de divórcios parece estar aumentando, né? Eu lembro que anos atrás era cerca de 30%, pelo menos aqui no território brasileiro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sua percepção. Olha, a pandemia fez com que os divórcios disparassem. Eu nunca trabalhei tanto, né? Quem trabalha com direito de família sabe isso. Por quê? Porque as pessoas ficaram isoladas, elas foram obrigadas a olhar para os seus relacionamentos, para a sua vida, elas perderam os anestésicos que eu falo, externos, que era ir pro futebol, pro shopping, pro happy hour, levar os filhos na escola. Então, esse isolamento social, ele aumentou muito o número de divórcios e também o número de violência doméstica, né? O que aconteceu é que no pós-pandemia, esse aumento continuou. Então, eu acho que a pandemia, e você pode falar melhor Sim. que eu sobre isso, Sim. mexeu muito com os relacionamentos, com a visão que as pessoas tinham de relacionamento. Porque ficou todo mundo muito mais próximo, né? De alguma forma, coisas que aconteciam no começo do relacionamento ficaram mais evidentes e exuberantes. Então, Sim. é natural, né? A própria inteligência emocional, ela foi estimulada para que acontecesse, a existencial, a intrapessoal, enfim, a gente sabe que mexeu com muita coisa. Com né? muita coisa. Agora, me fala uma coisa, Ana. A pessoa tem filhos. Sim. Existe um divórcio. Sim. Vai ter pensão para os filhos. Existe alguma situação que um divórcio, um casal que não teve filhos, um precise pagar pensão para o outro?
Existe, a gente chama de alimentos transitórios. Então, aquela mulher que, por exemplo, saiu do mercado de trabalho para se dedicar aos filhos, né? Então, por um período de tempo, até ela se reinserir no mercado de trabalho, geralmente esse tempo é determinado por jurisprudência, geralmente 2 anos. Ela recebe uma pensão alimentícia por esse tempo para ela conseguir se reinserir no mercado de trabalho, tá? A gente tem também os alimentos compensatórios, que não é uma pensão alimentícia, é somente para corrigir um desequilíbrio econômico, enquanto, por exemplo, você se separou, aí você tem uma esposa que depende do patrimônio de vocês, e esse patrimônio ainda não foi partilhado, então, enquanto não houve a partilha, ou você paga uma pensão, uma parcela única desses alimentos compensatórios, ou você paga mensalmente. Mas esses alimentos compensatórios não estão em lei, tá? Só na jurisprudência e na doutrina. E eles não têm o caráter de subsistência dos alimentos transitórios, por exemplo, tá? Como os alimentos dos filhos. Quer dizer, por isso que é tão importante quando a gente fala de relacionamento, ter um olhar também um pouco além, né, de simplesmente a questão da felicidade, da vontade de estar perto e assim por diante. Bom, porque os problemas surgem quando os relacionamentos terminam, quando os casais estão em crise, né? No começo é lindo, né? Agora sim, qual que é a dica que você dá? A gente está falando aqui dessa época bonita que tem, né? Aqui no Brasil é comemorado 12 de junho, o Valentine's Day é mais no começo do ano em outros países, mas qual que é a dica que você dá para a gente perceber se aquele relacionamento ele pode me provocar um problema lá na frente? E que de maneira que a gente pode blindar isso? Veja, não é blindar patrimônio, estou falando da gente conseguir blindar uma coisa maior, que é sofrimento desnecessário. Porque é muito melhor, de cara, você perceber que existe uma ilusão naquele relacionamento, do que empurrar uma situação lá para frente e depois ter um problema muito maior para ser resolvido. Eu acho assim, sempre conversem sobre a relação e sobre o futuro de vocês, o que vocês esperam para o futuro. Vejam se vocês já vêm de relacionamentos anteriores, se você já tem patrimônio, filhos de relacionamentos anteriores, conversem sobre esses assuntos. E consultem um advogado. Para quê? Para que ele analise a sua situação. Eu falo assim, todo mundo costuma fazer divórcio, não se planeja, não fazem um planejamento matrimonial, não fazem um planejamento sucessório. Todo mundo costuma fazer com o advogado da empresa. Então eu falo, é o advogado da família. Procure um profissional especializado, advogado de família. Por quê? Porque essa área do direito é uma área que muda toda semana tem decisão nova, porque as relações vão mudando, então as opiniões vão mudando, então a gente tem que estar atualizado. E procure um profissional também que saiba lidar com todo esse conflito familiar, enxergando além, né? Não só a parte jurídica, que isso a gente é treinado na faculdade, mas que saiba enxergar o conflito familiar para saber manejar esse conflito. Então, o melhor é a prevenção, mas se não der para se prevenir, procure uma ajuda especializada. E observe o relacionamento no começo, porque muita gente acha que o outro vai mudar depois do casamento, e a gente sabe que não, e é isso. Quer dizer, a gente tem que conhecer cada vez mais e melhor a pessoa com que estamos nos relacionando. Decisões precipitadas nunca são boas. Não. E se caso a vontade seja muito grande, procurar um profissional para ajudar a organizar toda essa situação, toda essa questão. Eu falo que os relacionamentos, eles são como um bordado. Então, quando eles começam, você olha o bordado, ele tá lindo, maravilhoso. Só que quando o relacionamento termina, você já virou o bordado do avesso? Ele não todo emaranhado, né? Então é complicado. É onde a gente se desenvolve, onde a gente tem as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. Então. Mas de qualquer forma, né? Feliz Dia dos Namorados. Exato, né? Mas né? com o coração e com a consciência também. A gente não pode racionalizar tanto as relações, né? Ana, muito obrigado pela sua participação. Adorei. Eu que agradeço. Pessoal, até a próxima e feliz Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados.